Olá, alunos de Cálculo 4 da Univesp, curso de Licenciatura em Matemática, bem-vindos. Nesta aula 10 nós vamos continuar a discussão que nós começamos na aula passada, em que estávamos olhando para séries, cujo termo geral eram funções, eram séries que não eram séries numéricas, eram séries funcionais. Na aula passada nós consideramos dois cenários diferentes, um que tínhamos uma série trigonométrica, com uma função seno aparecendo ali, e depois vimos também a série da função exponencial, que já era uma série de potências. Na aula de hoje nós vamos focar em séries de potências. Séries de potências são aquelas em que o termo geral é uma expressão polinomial. E elas formam um grande mundo dentro das séries de funções, que na próxima aula a gente vai fazer o fecho disso tudo estudando as séries de Taylor. É uma coisa central em matemática e nas aplicações de matemática. E, além de tudo, é muito bonito, é um tema, assim, tem uma elegância muito grande. A aula de hoje é cheia de teoremas muito bonitos. Então, nós vamos focar em séries de potências. O que é uma série de potências? É uma série que tem essa estrutura. Tem uma variável x, porque são funções que nós estamos falando. O nosso termo geral é uma função. Uma função polinomial. Observa que o n aparece aqui como o grau do polinômio. Quando eu coloco n igual a 1, eu tenho o termo em potência 1 de x. Quando eu tenho n igual a 2, eu vou ter um termo em x quadrado. Eventualmente eu posso começar com n igual a 0, e aí eu vou ter uma constante do polinômio. X menos a se eu desenvolver em torno de um ponto A. Vocês vão observar nos exemplos numéricos, exemplo em que tem o A aqui. E o Cn, que é um coeficiente, que é variável com n na nossa série de potência. Na aula passada a gente viu vários exemplos. Todos esses exemplos estão desenvolvidos em torno de zero. Observe que a potência está só x a n, não tem esse x menos a. É porque o a é zero em todos esses exemplos. Então, isso aqui é uma PG de A1 igual a 1 e razão x, portanto a soma é 1 sobre 1 menos x, e ela é convergente quando o x está entre menos 1 e 1. Certo? Que a razão da PG tem que ter módulo menor que 1. Essa aqui é uma série também de uma PG com razão menos x quadrado. Observa só, 1 menos x quadrado mais x à quarta menos x6. Soma é o A1 sobre 1 menos a razão, fica 1 sobre 1 mais x2. Mesmo intervalo de convergência. E essa também é uma PG cuja razão é menos x. Então, A1 sobre 1 mais x aqui. Também no intervalo menos 1. Observe que nas extremidades essas séries não convergem. Pode não fazer sentido, por exemplo, aqui na extremidade x igual a 1, isso fica 1 mais 1 mais 1 mais 1, e aqui dá divisão por zero, que não é uma expressão que não faz sentido. Pode dar uma expressão que faz sentido, mas que não é uma igualdade verdadeira. Se eu colocar 1 aqui nas duas de baixo, colocar mais 1, eu vou ter 1 menos 1, mais 1 menos 1, mais 1 menos 1, e eu vou ter meio desse lado direito. Essa é uma igualdade que até os físicos passaram a explorar. Euler mesmo, em alguns momentos, estudou o que ele chamava de séries divergentes, mas que para nós não está no escopo desta teoria e são sentenças não válidas. Colocar x igual a 1 aqui. Uma coisa que eu vou formalizar daqui a pouquinho na aula de hoje é que a gente pode derivar ou integrar estas igualdades. Quando nós temos uma igualdade entre séries de potências, é uma operação válida derivar ou integrar. Há duas perguntas fundamentais aqui. Uma delas é para que valores de x que essa igualdade vale, e aqui já tem a resposta. Uma outra pergunta fundamental é que manipulações do tipo cálculo a gente pode fazer a partir dessas fórmulas. Posso derivar, posso integrar, que tipo de funções eu vou manipular e usar cálculo em cima dessas igualdades. E a resposta é que sim, a gente pode fazer. Observa aqui que eu vou primitivar as funções que estão do lado direito. As que estão do lado direito eu sei calcular a primitiva. Primitiva de 1 sobre 1 menos x é menos ln de 1 menos x. Lembra a derivada do ln? 1 sobre, então fica 1 sobre 1 menos x, e derivada do que está dentro, menos 1. Por isso que eu pus esse menos aqui, para ficar menos e daí dá mais. Aqui ln de 1 mais x, na primitiva da terceira.
primitiva de 1 sobre 1 mais x é ln de 1 mais x. E aqui eu estou primitivando do lado direito. E a primitiva desta 1 sobre 1 mais x2, lá do cálculo 1, arquitangente x. Então, eu posso primitivar do lado direito, fiz a primitiva. Primitivo do lado esquerdo, e o teorema que a gente vai ver daqui a pouco é que, sim, a igualdade se mantém. Observa que o primitivo do lado esquerdo, primitiva de 1 é x, de x é x2 sobre 2, x3 sobre 3, x4 sobre 4, que estão aqui nessa igualdade. E a gente vai ver um teorema que diz quando é que a gente pode fazer isso. Tá? Então, esse é o ambiente das séries de potências, que é super importante. Primeiro teorema. Aquelas séries anteriores convergiam naqueles intervalos, mas tem um resultado geral para séries de potências quaisquer desenvolvidas em torno do A. Elas sempre vão ser convergentes num intervalo centrado em A. Então não era coincidência que essas séries eram convergentes no intervalo de centro zero, menos 1 a mais 1. Isso é um resultado geral. Desenvolveu em torno de um A, elas vão ser absolutamente convergentes no intervalo que vai de A menos R a A mais R. Vão ser divergentes fora. Tá? Na verdade, são três possibilidades. Quando eu tenho uma série de potências, ela pode convergir apenas no A, no intervalo como foi aquele, ou em R inteiro. Na verdade, convergir só em A ou em R inteiro é um caso especial, né, dessa situação que está aqui. Então, deixa eu mostrar isso para vocês geometricamente. Eu tenho a reta real e eu monto a minha série de potências em torno de um A. Há três possibilidades. Pode ser que a minha série convirja apenas para esse A. É uma situação que não tem nenhuma utilidade, isso não vai para frente, ninguém vai construir cálculo para uma função que só está definida num ponto. Mas pode acontecer isso, a função só está definida nesse A. Pode acontecer dela estar definida em todo R, convergir para toda a reta. Essa é uma situação muito bonita. A série é convergente para todo R. Na aula passada eu falei da série da exponencial, que tinha x a n sobre n fatorial, e ela era convergente em todo R. Ou que é a situação que a gente viu nesses exemplos, em que ela converge num intervalo centrado em A. E aqui aparece a noção de raio de convergência. Quando eu falo que aqui é A mais R e que aqui é A menos R, nós estamos falando de um raio de convergência. O raio de convergência é esse tamanho desse intervalo em que ela converge. E a série de potência basicamente é assim, convergente num intervalo de centro no ponto, aí ela vai ser divergente fora, então nessa região ela é divergente, nessa região ela também é divergente. Então toda a série de potência tem um comportamento muito regular. É absolutamente convergente num intervalo e divergente fora do intervalo. Sendo que esse intervalo pode se reduzir a um ponto, eu vou dizer que o raio é zero. Pode ser que esse intervalo seja a reta toda, raio infinito, ou um raio, um número real mesmo. E, importante observar, que a gente não sabe o que ocorre nesses pontinhos, não tem nenhum teorema geral para o que ocorre nos pontinhos extremos. Pode ser convergente, divergente, pode ser qualquer coisa. Então nós não sabemos o que ocorre nas extremidades, pode ter qualquer tipo de convergência ou divergência. Quando só converge num ponto, eu digo que o raio é zero, natural. Quando tem um intervalo, o raio é o tamanho do intervalo. E quando converge na reta toda, eu digo raio infinito. Essa é uma nomenclatura natural. Um exemplo. X menos 2 elevado a n sobre 3 elevado a n. Observa que ela está desenvolvida em torno do 2. Ela vai ser convergente num intervalo de centro no 2. Simétrico em relação ao 2, que pode ser simétrico em relação ao 2 infinito, pode ser simétrico em relação ao 2 ser só o 2, ou ser um intervalo normal com certo tamanho, mas sempre simétrico em relação ao 2. Porque está desenvolvida em torno do x menos 2, ela é um intervalo centrado no 2.
Para eu saber o tamanho desse intervalo, posso usar o critério da razão, que eu pego o limite em módulo do quociente de um termo pelo anterior, e aqui está o termo com n menos 1, aqui está o termo com n mais 1, aqui com n, fica limite de x menos 2 sobre 3. Observe que, por coincidência, cancelou o n. Então, isso aqui é constante. Quando o n tende a infinito, dá isso mesmo. O critério da razão diz que a série é convergente quando esse limite é menor que 1. Então, para que isso seja menor do que 1, x menos 2 em módulo tem que ser menor que 3. Aí a série é convergente. O que quer dizer x menos 2 em módulo menor que 3? Quer dizer que x menos 2 é menor que 3 ou maior que menos 3. Se você somar 2 dos dois lados, aqui vai ter 5, aqui vai ter menos 1. Então ele converge no intervalo de menos 1 a 5, que é um intervalo simétrico no 2 de raio 3. E que o raio de convergência dessa série é 3, e a gente obtém fazendo esse limite. É natural fazer tudo isso. Então o que acontece com essa série? Ela tem raio de convergência 3. Ela está desenvolvida em torno do 2. E ela é absolutamente convergente entre o 5 e o menos 1. Observe, o tamanho do intervalo de convergência é 3. O raio de convergência é 3. Ela converge nesse intervalo simétrico em relação ao 2 e de raio 3, que vai do menos 1 ao mais 5. Toda a série de potências é assim. Essa é a força desse teorema. Toda a série de potências é convergente no intervalo simétrico em torno do ponto em que foi desenvolvida. Nos exemplos anteriores estava com 0. Aqui está com 2. Sendo que esse intervalo simétrico pode ser infinito, raio infinito, pode ser só o ponto, raio 0. E os casos mais regulares em que tem um intervalo verdadeiro. E mais, ela é divergente fora desse intervalo. Olha que regularidade bonita que tem a série de potência divergente aqui. Aqui nesse intervalo ela é absolutamente convergente. Lembra do conceito de absolutamente convergente? Ela converge a série e converge em módulo também. Não só converge com a alternância de sinal, como converge em módulo, que é uma convergência muito forte. E a gente não sabe o que ocorre nas extremidades. Para analisar a extremidade, a gente tem que fazer caso a caso. Então, nesse exemplo anterior, eu já sei que é convergência absoluta de menos 1 a 5, divergência de menos infinito a menos 1 e de 5 a infinito, e no x igual a 1 e no x igual a menos 1 e no x igual a 5, que são as extremidades, eu tenho que substituir e ver o que acontece. Observe que na minha série, quando x é 5, isso dá 3an sobre 3an, dá constante igual a 1. Quando x é 5, dá constante igual a 1. E quando x é menos 1, isso dá menos 3 elevado a n sobre 3 elevado a n, que pode dar 1 ou menos 1, dependendo da paridade. De qualquer maneira, diverge em ambos os casos, porque nem sequer vai para 0. Então, a nossa série é absolutamente convergente no intervalo aberto, divergente nos intervalos infinitos, incluindo as extremidades. Agora, veja que aqui agora eu incluí as extremidades. Isso é muito rico, né, esse teorema, e vale, em princípio, para toda a série de potências. Quando a gente quiser saber qual é o raio de convergência, tem que fazer a análise como eu fiz nesse exemplo. Então, é muito bacana isso. Observe que no intervalo de convergência fica definida uma função. Se eu começar com n igual a 0, para ter uma constante, aqui eu tenho constante vezes x menos a, constante x menos a ao quadrado e assim por diante. Isso é uma função. Ficou caracterizada uma função nesse intervalo. Pergunta: o que vale do cálculo para essa função? Resposta: tudo. É muito bonito. Essa função é contínua, é derivável. Tem segunda derivada, terceira derivada. Você pode derivar quantas vezes você quiser, ela é infinitamente derivável. E mais, ela não só é derivável, como a derivada dela pode ser obtida derivando nesta fórmula. E era isso que os precursores do cálculo faziam. Então, você está vendo essa função, C0, C1, x menos a, etc.
deriva, derivada do C0 é 0, derivada de C1x menos A é C1 vezes x, a derivada de C1 vezes x é C1, e assim por diante. E quando eu tenho aqui o C2x menos A elevado ao quadrado, abaixo 2C2 x menos A elevado a 1 e continua. Então, a função dada por uma série de potências é derivável e sua derivada pode ser calculada derivando termo a termo na série. É só derivar a expressão formal. E se eu quiser a segunda derivada? Deriva de novo. Aí mata o C1, fica 2C2, aqui vai ficar 3 vezes 2C3 e vai derivando sucessivamente. É muito bonito. Bom, se ela é contínua, ela é integrável. Mas mais do que integrável, você quer calcular a integral? Faz a integral termo a termo. Integra na fórmula da função. É só integrando aqui que vai ter a fórmula da integral. Então, a gente integra termo a termo. Olha só, aumentei uma unidade no expoente, dividi pelo novo expoente, cálculo de primitiva de polinômios, e mais uma constante. Lembra que primitiva pode variar por uma constante. E, de novo, então, vale tudo que você quer fazer com cálculo. Você pode derivar e integrar termo a termo. É muito bonito isso. Está vendo essa série aqui? 1 menos x2 mais x à quarta menos x à sexta. Formalmente é menos 1 elevado a n, x elevado a 2n. Tá? Começando em 0. Então, o primeiro termo é constante 1, que é menos 1 elevado a 0 e x elevado a 0. Isso é uma PG, cujo primeiro termo é 1 e razão é menos x2. Ela já apareceu nessas nossas aulas, na aula passada e na aula de hoje. Essa série de potências converge para módulo de x menor ou igual que 1, não converge no 1 e no menos 1. Se eu calcular a primitiva dela, integrando termo a termo, dá arquitangente. Então, integrando aqui arquitangente e integrando aqui x, integral de 1, x, menos x2, menos x3 sobre 3, mais x à quarta, mais x à quinta sobre 5. Integrando termo a termo polinomialmente. Mais uma constante, porque como eu estou fazendo uma primitiva, pode depender da constante que está aqui. Pode ter uma constante. Então, primeira conclusão. Eu comecei com uma fórmula que era verdadeira por causa de PG. Ao integrar termo a termo, eu obtive uma fórmula que é verdadeira na trigonometria, que é para arquitangente, absolutamente não trivial. Observe o salto conceitual que foi dado. Uma igualdade que era simples, porque vinha de PG. E, de repente, eu tenho uma igualdade para arquitangente, a função inversa da tangente, que é verdadeira num contexto todo trigonométrico. E o teorema me garante que eu posso, sim, derivar e integrar termo a termo. Olha que força que tem esse teorema. Quando eu faço x igual a 0, eu percebo que nessa fórmula aqui, arquitangente de 0 dá 0, aqui dá 0, 0, 0, 0, então c é igual a 0. Então eu obtenho uma fórmula para arquitangente em que não precisa ter esse c aqui. Tá? Esse c é 0. Não preciso. Só que acontece o seguinte. A arquitangente está definida para x igual a 1 e menos 1. Isso é muito sutil. Esta igualdade não vale para x igual a 1 e x igual a menos 1. Não vale. Mas quando eu olho para esta igualdade, primeiro, faz sentido perguntar para x igual a 1. Porque quando eu faço x igual a 1 aqui, a série 1, 1 terço, menos 1 terço, mais 1 quinto, menos 1 sétimo, é uma série alternada, que é convergente pelo critério de Leibniz, que nós vimos em aulas anteriores. E a arquitangente 1 é π sobre 4. E aí o teorema se estende e ele fala o seguinte. Se a f for contínua na extremidade, a arquitangente é contínua na extremidade. A arquitangente é contínua na reta toda. Na extremidade do intervalo. E se a série for convergente nesse intervalo, sim, a série alternada é convergente. E então, dá para botar um igual entre eles. E a hora que eu coloco esse igual, eu tenho aqui arquitangente 1 igual a essa soma, com x igual a 1, que é essa série alternada, e que eu coloco que é π sobre 4 igual a 1 menos 1 terço mais 1 quinto menos 1 sétimo. E isso teve um valor histórico,
isso aqui dá um jeito de calcular π. Se você fizer aqui 1 menos 1/3 mais 1/5 menos 1/7 e depois multiplicar por 4, você vai encontrar π. E os precursores do cálculo sabiam tudo isso. O cálculo começou no século XVII com todas essas coisas ocorrendo. O Euler já é do comecinho do XVIII. E no século XIX, é que isso foi tudo transformado em coisas rigorosas, com o trabalho de Cauchy e muitos outros, para organizar esse conhecimento. Mas os precursores do cálculo já sabiam. E isso é um jeito de calcular π, e que foi usado na história da matemática. Olha como isso é bonito, né? São resultados lindíssimos. Na próxima aula eu vou falar de série de Taylor, que é um fecho para isso, tá? Que vai nos ensinar como obter as séries que expressam uma função. Ficamos por aqui hoje.